Boa noite, igreja. A igreja pode ficar à vontade, pode se sentar. Nós traremos uma pequena palavra, eu espero que seja pequena mesmo. É um texto só, João capítulo 15, verso 11. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de visitantes, daquele também que nos assistem pelo sistema, da mídia, que o Senhor possa estar abençoando. Nós nos sentimos honrados pelo privilégio de ser tanto assistido pela mídia, quanto assistidos aqui presencial, e sempre é bom tê-los conosco na adoração do Senhor. Nós cantamos aleluia, 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 né? Aleluia, aleluia, aleluia. A única palavra que não é traduzida em idioma nenhum. Ela é igual em todos os idiomas, não é isso? Que significa Deus seja louvado. Bendito é o nome do Senhor. Então, hoje, irmãos, eu gostaria de compartilhar, eu estou aqui em Ezequiel, deixa eu ir para João. João capítulo 15, um versículo só, no verso 11, que diz assim: tendo-vos dito essas coisas, para que o meu gozo estejais em vós, e o vosso gozo seja completo. Oremos. Querido Pai, eterno Deus, nós somos gratos a Ti, ó Pai, pela porção da Tua palavra que é abençoada e poderosa para transformar vidas nesta noite, Pai. Nós estamos num ambiente de transformação, Pai, porque aqui está Teu povo, aqui estão visitantes, e principalmente aqui está a Tua presença. Nós Te pedimos que o Teu Espírito Santo haja no nosso meio, usa a boca do Teu servo, perdoa os nossos pecados e fala no nosso meio, Pai. Fala para que de fato saiamos daqui cheios do Teu poder, da Tua graça, da Tua alegria. Em nome de Jesus, amém, amém. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, falando nessa noite sobre alegria. E a alegria, a gente não precisa dizer nem o que é, mas a gente tem alguns tipos de alegria que a gente pode identificar. E a gente identifica alegria em dois grandes grupos, que são alegrias circunstanciais e alegrias espirituais. As circunstanciais a gente conhece bem. A gente tem a alegria natural, ou seja, são prazeres que Deus nos deu, que vem desde a criação. Se a gente reportar lá a Gênesis, no princípio na criação, nós vamos ver que Deus caprichou em nos dar prazer e alegria. Ele podia na criação fazer só um tipo de comida, né? Ó, isso aqui é o fruto, esse fruto tem todos os nutrientes, todas as proteínas, e você ter só um fruto para comer. Mas Deus exagera, né? E nos dá prazer e alegria. Ele faz frutos diferentes, né? Cores diferentes, sabores diferentes, cheiros diferentes, e Ele exagera nisso, porque Ele tem prazer em nos dar prazer. Ele tem prazer em nos gerar alegria. Imagina as flores, gente. Existe só um tipo de flor? Não, a gente tem flor para todo tipo, para todo gosto, né? Tem flores que dão até debaixo da terra, nasce até debaixo da terra. A flor, ela brota e nasce, e nem é visto um tipo de orquídea. Tem flores que dão dentro da água. Tem flores que dão em pedras, né? As rupícolas. E tem flores que dão em árvores, né? Tem todo tipo de ambiente de flores, de perfumes, tamanhos, coloração diferentes. Cheiro, imagina o cheiro. Ele podia fazer um cheiro só para a gente, mas ele, né, pluralizou isso de tal forma que existe diversos cheiros, sabores. Então ele exagera, porque ele é um Deus que quer que a gente viva cheio de alegria e cheio de prazer. Então esse tipo de alegria a gente conhece bem, apesar de nem todo mundo hoje ter condição de
comprar a fruta que quer, né, a comida que quer, mas ele deixou multiformes na sua criação. Nós também temos e conhecemos bem a alegria social, que é uma alegria, né, conquistada, né, uma alegria adquirida, né, ou seja, eu consigo me formar numa faculdade, isso traz alegria, é um desejo nosso. Eu consigo um emprego, eu consigo um compromisso, eu me caso, eu consigo filhos. Filhos já é uma alegria natural, mas emprego, cursos, bens são alegrias que são conquistadas, não é isso? São alegrias sociais, que você luta e você tem um certo, né, prestígio nisso, porque você se dedica a isso. Mas além dessas duas alegrias circunstanciais, tem uma alegria circunstancial, que é a alegria, né, a falsa alegria temporária, advinda do pecado, que também é prazerosa. Se o pecado não fosse prazeroso, as pessoas não buscariam o pecado. Só que ela é falsa e é temporária, por quê? Porque além dela escravizar o homem, tornar o homem independente, ela não é uma alegria que de fato vai produzir um prazer mais na frente. Ela produz tristeza. O grande problema é que o homem, né, buscando nesse conjunto de alegrias circunstanciais, ou seja, elas são circunstanciais porque elas são estereóticas, elas são exteriores, eu dependo delas para ficar feliz e contente. O homem se apegou à alegria falsa do pecado. A Bíblia diz lá em João que a luz veio ao mundo e a luz era boa, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas além desse grupo circunstancial de alegria que são exteriores, que dependendo do que eu tenho, do que eu possuo, ou do que eu utilizo e tenho condições de utilizar, que são exteriores, eu fico contente. Mas Deus nos oferece uma outra alegria, uma alegria espiritual, que Davi chama de alegria da salvação, ou alegria do Senhor. E sobre essa alegria que eu gostaria de meditar. As outras três a gente conhece bem, mas às vezes nós não percebemos uma alegria que Deus nos disponibiliza, uma alegria sobrenatural, que é fundamental na nossa carreira cristã. E eu gostaria de falar um pouco dessa alegria. Eu lembro que ainda quando eu estava na faculdade, eu acredito aí, há quase 40 anos atrás, no primeiro período, tinha um jovem que ele tinha cultura, tinha conhecimento, tinha posse, tinha um comércio. E ali no pátio da faculdade, ele conversava comigo e começou a se desabafar. Eu não tinha o que ele tinha, mas ele começa a mostrar a sua infelicidade, porque ele fora casado, tinha 3 filhos, e a mulher o abandonou e deixou com os 3 filhos. Depois arrumou uma outra, essa outra ele dizia que era perturbada também, e dava uma série de problemas para ele, e ele se sentia extremamente infeliz e descontente com o tipo de vida que ele vivia, apesar da cultura, do conhecimento, das posses, do comércio, de tudo que ele tinha. Só que num dado momento ele chega para mim e ele fala que ele invejava um casalzinho muito simples que morava perto da casa dele. Ele dizia que esse casal era muito pobre. E os filhos ele chamava até de sujinhos, né? Os sujinhos lá, pobrezinho, andavam descalço, mal vestidos. E ele disse que ele invejava a alegria daquele casal, porque não tinham nada para ser felizes, não tinham nada para esboçar alegria. Mas ele conta uma história de que eles eram tão pobres, gente, que os vizinhos sabiam até quando eles iam namorar. Só tinha um cômodo na casa, né? Um cômodo e um banheiro. Então, na hora de namorar, eles tinham que botar os filhos todos para a rua, né? Aquela filharada bota tudo para a rua para namorar. Mas ele
invejava e não entendia porquê de tanta alegria, com tanta pobreza, tanta dificuldade. Eram feinhos, segundo ele, os filhos eram feinhos, pobres, necessitados, mas esboçavam alegria e ele não compreendia. No final, ele deixa a dica que eles eram crentes. E isso esclareceu para mim, e eu acredito para os irmãos, de onde vem essa alegria. Uma alegria que não é estereótica, ela não depende de coisas que eu tenha, que eu utilize, que é de fora, mas é uma alegria que vem de dentro. E de que alegria a gente está falando? Jesus, quando ora em duas situações, tanto no capítulo 15 de João, tanto no capítulo 17, que ele fala da oração sacerdotal, ele menciona isso. No verso 13 do capítulo 17, ele fala: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. No 15, 11, ele diz assim: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Então, ele fala de que você já tem alegria, você já tem prazer, mas para que isso seja completo, há necessidade de uma outra alegria que não depende de coisa exterior, mas de algo interior, seja acrescentada na sua alegria. Porque a sua alegria depende de fatores externos. A que vem de Deus não depende de coisas externas, depende de Deus. E, infelizmente, eu tenho aí 43 anos de membro, eu vi que muita gente na igreja, muito cristão, acaba esquecendo dessa alegria. Vive um corre-corre, um pragmatismo, e busca alegrias e prazeres exteriores. Jesus já bem disse que a vida dos homens, nossa, não consiste na quantidade dos bens que nós possuímos, mas dia após dia, nós estamos sendo ensinados a mostrar que a bênção de Deus na nossa vida é refletida nos bens que eu possuo. E quando a gente olha para o Novo Testamento, não vou nem no Velho, que no Novo Testamento a visão de bênção é diferenciada do Antigo Testamento, ou seja, no Novo Testamento é contrário, é totalmente oposto ao Antigo Testamento. A bênção não está pautada nos filhos, nas heranças, na posse de terra, na quantidade de geracional que eu vou ter, mas ela depende de algo interior. E desde quando eu era pequeno, eu ficava ouvindo as historinhas da minha mãe, os contos dela. Ela podia até exagerar um pouco, ou mudar algum pouco. Vocês não queiram saber como ela conta a história da Babilônia ser invadida pelos medos e persas, que vocês vão se assustar. Mas ela contava as suas histórias da Bíblia, né? E contava as histórias, as experiências, e eu ficava empolgado com aquilo. E desde pequeno ela contou a história de uma velhinha, que a gente já conhece bem, mas a minha mãe me contou pela primeira vez essa historinha, de uma velhinha terminal de doença, e que Robert Reicali, médico ateu, tratava. E essa mulher, sempre que ele ia lá, ela estava contente, apesar de todo o sofrimento que ela vivenciava, de toda a dor. Se eu não me engano, ela era terminal de câncer, e isso incomodou demais Calley, ao ponto de incomodá-lo e dele perguntar de onde viria toda aquela alegria, porque ele sabia o sofrimento, sabia que ela ia morrer, as dores que ela estava passando, e ele pergunta para ela, incomodou tanto que pergunta, de onde vem essa alegria? E ela aponta para a Bíblia. E isso levou Robert Reicali a ler a Bíblia, e com a leitura da Bíblia o Espírito Santo o converteu. E ele foi usado para abrir portas no Brasil para que o Evangelho entrasse com, né, o governador na época, o rei na época, que existiam diversos obstáculos. Quando o congregacionalismo entrou, depois veio o presbiteriano, depois veio batista, veio assembleiano, porque ninguém podia entrar, porque antes, quem veio, dali das quinas,
Metodista. Os metodistas vieram, não deu certo, porque você não podia enterrar morto, só se fosse católico. Você não podia dar nome a filho, certidão, só se fosse católico, e hospital, só se fosse católico. Então você tinha que ser católico para tudo. Nem enterrar o teu morto, hospital, nenhum tipo de assistência. Então os metodistas foram embora, escreveram um livro, e ele nos Estados Unidos leu esse livro, e o doido se irmou de vir para cá, mesmo com todas essas dificuldades. Ninguém vinha, ele veio. E com isso, ele ali conseguiu abrir portas para que o Evangelho entrasse e viesse outras denominações para cá. Mas essa alegria, de que alegria são essas? Porque desde pequeno eu ouvia essas histórias, eu ouvia as histórias bíblicas que minha mãe contava. Então, quando eu lia a Bíblia, eu percebia evidências de uma alegria que não depende das coisas circunstanciais. Um exemplo disso é Moisés. Moisés, ou seja, Deus tira o povo, leva para o Egito. Chegando no Egito, Deus dá todo o suprimento para o povo, mas ainda assim o povo pecava. Chegou um momento que Deus se ira tanto e fala assim: ó, Moisés, vai, eu vou abençoar vocês de forma que nunca foi abençoado, vou dar o melhor dessa terra para vocês, a terra prometida, mana, leite e mel, vou mandar um anjo para guardar vocês e para abençoar vocês, mas eu não posso ir com vocês, senão eu vou destruir vocês. E Moisés, com uma visão divina, fala para Deus: olha, Senhor, se o Senhor não for, nós não sairemos daqui. Porque o que faz diferença na nossa vida é a tua presença. Senhor, nós não queremos a terra mais prometida, nós não queremos mais as bênçãos. Se o Senhor vai ficar num deserto, nós vamos habitar nesse deserto, mas queremos estar na tua presença. Então, sobre essa alegria diferenciada, que não depende do exterior, mas depende da presença de Deus, eu gostaria de falar. A gente tem alguns exemplos bíblicos. A gente tem Pedro e João. Pedro e João pregavam no pórtico de Salomão, no templo, e eles começam a pregar sobre, Jesus morto e ressuscitado, e cá os camaradas prendem ele, levam, e diz que deram muitos açoites, rasgaram as roupas dele, deram muitos açoites em Pedro e João. Mas o que eu fico assustado, depois de serem ameaçados, açoitados, a Bíblia diz que eles saem regozijando de alegria por ter sofrido afrontas e por ter sido apanhar por causa do nome de Jesus. Eu fico: esses caras são doidos, não é possível. O cara apanha, é ameaçado, podia ter sido morto, queriam matar eles, e o cara sai contente, feliz demais com isso. Aí quando você pega Silas e Paulo lá, em Filipos, Paulo repreende aquele espírito maligno daquela menina que adivinhava. Os homens pegam, rasgam as suas roupas, levam, joga na cadeia eles, e vai para a pior cadeia, que eles pediram, guarda eles, olham eles são acorrentados pelos pés no tronco, e lá para as meia-noite, diz o texto, os doidos começam a orar. E orando, sabe como é crente? Começa a orar, vai se empolgando, um glória a Deus, e daqui a pouco virou um avivamento, começa a cantar e louvar e adorar a Deus. E eu olho para esse texto, como é que o cara que apanhou, foi humilhado, foi preso, está lá no escuro, preso, acorrentado pelos pés, meia-noite, estão glorificando e adorando a Deus? Que motivação é essa que leva esses homens a glorificar? Eu olhava para mim, se fosse eu, estava chorando, lamentando: Senhor, tem misericórdia, Senhor, olha para mim, tu esqueceu de mim. E eles não, eles só glorificavam a Deus, glorificavam, houve um terremoto no ambiente, e eles são libertos, e não só libertos, o carcereiro chega para eles: o que preciso para que eu seja salvo? Aí Paulo fala: se creres em Jesus, tu e a tua casa será salvo.
E a gente tem diversas experiências. Lucas capítulo 10, 20 diz que Jesus, quando manda aqueles 70, que eram 70 discípulos, né, aquela comissão toda, sai, eu vou dar autoridade a vocês sobre espíritos malignos, sobre enfermidades, sobre escorpiões, sobre cobras, sobre tudo, e vocês vão. E eles foram. De repente volta eles empolgados, pulando, Senhor, o Satanás se prostrou diante de nós, a gente viu ele caindo do céu como um relâmpago, eles se sujeitavam a nós e eles estavam vibrando com isso. Jesus vem falar para eles, alegrai-vos, não porque os espíritos imundos se submetem a vocês, mas porque os vossos nomes estão arrolados nos céus, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E a gente vai vendo essas experiências, né? E eu gostaria de compartilhar alguma coisa sobre Davi e Saul, 2 reis, tiveram a mesma unção, não foi o diabo que ungiu Saul, foi próprio Deus, assim como ungiu Davi, mas os dois têm 2 decisões distintas na hora que pecam e são advertidos. A gente vê que Saul, quando é advertido por Samuel, quando peca contra o Senhor, já havia pecado, pecou novamente com os amalequitas. E quando Samuel vai até Saul e leva a sentença, dizendo que Deus não se agradou dele e arrumou um outro que vai substituir melhor que ele, o que Saul se importa? Com aquilo que é exterior, com a alegria exterior. Ele se preocupa com o reino, com o trono de Israel, e ele agarra a roupa de Samuel e fala, Samuel, olha, sai pelo menos junto comigo, vamos fazer uma média com o povo. Ele está preocupado com a imagem dele diante do povo. Quando a gente vê Davi, diferentemente, está pouco se lixando para a imagem diante do povo e com o reino em Israel. Ele está preocupado com um Deus vivo que está entristecido, e ele está preocupado com a sua relação com Deus, e não a sua relação com o povo. E ele fala o quê? Não retires de mim o quê? O teu espírito, restitui-me a alegria da salvação. Mas que alegria é essa? Que coisa é essa tão diferenciada, que faz de 12 apóstolos, que tinham até, alguns tinham posses, tinham boas posições, como Levi, tinha alguns que tinham comércio, negócios, como Pedro, Tiago, né, André e João, deixarem tudo, seguir a um tal de Jesus, que nesse seguir implicaria em aflições, em perseguições, em humilhações, em açoites. E a gente vê de 12 apóstolos, só um teve morte natural. Todos eles morreram por causa do nome de Jesus. Domingo passado, o pastor Celso pregou sobre Pedro. Ele fala que Pedro inicialmente achava que amava a Jesus com amor ágape. E ele achava que era melhor, porque eles lutavam ali por posições, porque eles entendiam até então que o reino de Deus era físico. E Pedro diz, eu não sou igual a esses aí não, todos esses aí podem te negar, mas eu não te negaria, eu estou pronto a morrer por ti. E quando Jesus pergunta, Pedro, tu me amas com o amor ágape? Ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas ele responde no filéus. Pela segunda vez, Jesus pergunta no ágape, ele responde no filéus. Pela terceira vez, aí, como Pedro não tinha condição, agora ele reconhece que ele não ama, capaz de dar a vida por Jesus, Jesus baixa o nível, você me ama no amor filéus? Aí tu sabe todas as coisas. Mas ele pega um Pedro, que até então amava no filéus, e transforma esse Pedro a amar no ágape.
ao ponto de Jesus falar, já ali conversando com ele, ele dá a descrição de como ele seria morto. Quando ele for velho, você não vai poder andar, vão ter que te carregar, vão ter que te assentar aqui. E ele fala, esses braços estendidos mostram a forma que tu vai morrer. E como Pedro morre, a tradição diz que ele desiste de fugir. E ele é pego. E quando vão crucificar ele, ele diz, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor, me crucifica de cabeça para baixo. É o que diz a tradição. Agora sim, temos um Pedro que está disposto a morrer. Antes, só tinha um Pedro que pensava nele. Agora tem um Pedro que pensa no Senhor, que se acha digno de morrer pelo Senhor. Então a gente vê que todos, Tiago morreu aos fios da espada, todos eles morreram em perseguições, seja pela perseguição até 64 pelos judeus, ou a partir de 64 pelo Império Romano. Quando a gente pega Estevão tem uma morte gloriosa. Ah, mas Ulisses, ele foi apedrejado. Foi, realmente foi. Mas antes de ser apedrejado, no Sinédrio, já viam a glória de Deus no rosto dele. Dizia que o rosto de Estevão já iluminava. E quando ele está ali para ser apedrejado, ele tem aquela morte gloriosa, porque os textos, você vai ver, todos os textos na Bíblia, fala de Jesus assentado no trono. O que Estevão contempla? Ele contempla um Jesus de pé. Está o trono, mas ele não está sentado, ele está de pé, esperando Estevão. Ele contempla a glória de Deus quando ele é morto. Eu fico imaginando a alegria desses homens, apesar de todo o sofrimento, a glória de Deus que existia, a alegria que existia no coração deles, superava todo o sofrimento exterior. E a gente fica perguntando, mas Ulisses, eu estou na igreja há tanto tempo, mas eu nunca senti dessa forma. Eu estou aqui porque Jesus me curou, então eu sou grato a Ele. Eu estou aqui, Zé Ulisses, igual aqueles leprosos. Foram 10 curados, um voltou. Eu estou aqui, Zé Ulisses, porque eu preciso, eu creio em Deus, eu quero receber de Deus as bênçãos de Deus, quero o reino dEle. Mas Deus fala que ainda nessa vida existe uma alegria que pode ser aproveitada e está à disposição da igreja para ser vivenciada. E essa alegria nos dá força e condição para caminhar, assim como deu para os apóstolos. Ou seja, as coisas dessa vida, os encantos dessa vida, as alegrias estereóticas não foram suficientes para convencer essas pessoas para viver uma vida digna de relação com Deus. E que alegria! Como essa alegria? Eu gosto muito de olhar para Paulo, que Paulo fala, de Tessalônicas. Deixa eu ver o texto exato aqui, porque nem eu acho aqui. Paulo, lá em Filipenses 4, capítulo 10, vamos dar uma olhada? Filipenses 4, 10. O Paulo é um dos maiores exemplos de sofrimento, porque Paulo tinha tudo, gente. Paulo tinha poder, Paulo tinha posição, status, poliglotas, conhecia a lei, aprendeu aos pés de Gamaliel. Então, era o cara que tinha muitas coisas, e ele deixa essas coisas para servir a Jesus. Então, Filipenses 4, cadê o Filipenses? Ele conta um pouco da história de Paulo. E, geralmente, a gente usa o texto do 4,13, que a gente conhece bem, virou um chavão para a gente, tudo posso naquele que me fortalece. Acho que todos conhecem isso aí, até os ímpios conhecem esse texto. Por quê? Porque quando eu falo desse texto, eu geralmente penso nas realizações. Eu posso realizar qualquer coisa por causa do Senhor, por causa do evangelho dele, mas não é bem assim a história. Vamos dar uma olhada aqui
a partir aí do, deixa eu ver, 4, fugiu, do 10, ó. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste o meu favor a vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver de que forma, gente? Contente em toda e qualquer situação, ou seja, o contentamento dele não depende do que ele tem, das coisas exteriores. Ó, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, circunstância é algo exterior, já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, o que ele está falando? Eu posso resistir a qualquer coisa que essa vida pode me atingir. Fome, nudez, frio, porque aquilo que Deus colocou dentro de mim é maior do que qualquer coisa que o mundo pode me propor. Ele não está falando de realizações, ele está falando de resistência e permanência numa vida de santidade e de obediência. E quando a gente olha isso, vamos olhar em 2 Coríntios 11, 2 Coríntios capítulo 11, 23 a 28, para a gente ter uma ideia do que Paulo está falando. Então ele começa falando, ó, e ainda mais, em trabalhos, ó, ele está falando da vida dele, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, ou seja, os açoites sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um, fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia, né, passei na voragem do mar, ou seja, boiando lá. Cadê o texto? Em jornadas, muitas vezes, em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, ou seja, judeus, em perigo entre gentios, e em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Ele dá um pouco das experiências dele, de que tipo de vida que ele tinha e que agora, vindo para Jesus, ele passou a ter. Seja, perseguições, açoites. Uma vez, alguns acreditam que Paulo até morreu, foi apedrejado, né, tido por morto, alguns acreditam que morreu e ressuscitou. Então, a gente tem isso aí. Eu gostaria que colocasse aí Romanos 8, 18. Paulo fala assim, que 8, 18, por favor, Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, que ninguém mais do que Paulo pode falar, não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Então, Paulo põe numa balança, ele põe todos os sofrimentos que ele vivencia e toda a glória revelada por Deus. Ele diz que não pode nem comparar os sofrimentos com essa glória. Para ter uma ideia. E Paulo, em 1 Coríntios 4,17, ele escreve uma coisa extremamente interessante. 2 Coríntios 4,17. Ele põe, por esta causa vos mandei Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda a parte. Não é esse texto. É 2 Coríntios, perdão, eu li errado. Ele fala da leve e momentânea tribulação. 2 Coríntios, então, é porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ou seja, tudo isso que a gente leu dele lá em 2 Coríntios, ele chama de leve e momentânea tribulação. Você já levou uma chicotada só nas costas? Uma só. Ele levou várias. Cada ciclo dizia que era 40 menos 1, 39, para não errar, dos judeus, além das outras.
apedrejado. E ele diz, não, isso aí foi uma leve e momentânea tribulação em relação à glória, o peso da glória do Senhor em nós. Então a gente tem uma situação que mostra que há algo diferente, há uma alegria diferente, que é dada pelo Espírito Santo. Você vê que essa alegria é dom do Espírito. Se você pegar lá em Gálatas 5, quando ele está falando do fruto do Espírito, e eu acredito que a ordem ali tem uma ordem de importância, por isso que o amor vem em primeiro. Entre os 9 gomos, ele fala de amor, o segundo é alegria. Ou seja, a alegria só perde para o amor. Essa alegria, que em Hebreus, capítulo 1:3, eu acho que 1:9, fala de óleo, uma unção com óleo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Hebreus 1:9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Isso lembra exatamente Isaías 61:3. Lembra de Isaías 61:3? Deixa eu achar aqui, 61:3. Ele diz assim, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então, a Bíblia fala que existe uma alegria diferente. Essa alegria advém de Deus. Ela independe do que o exterior, o que acontece no exterior. Ela independe dos momentos, das circunstâncias. Ela depende do Espírito Santo, porque ela é fruto do Espírito Santo. E essa unção, que é óleo de alegria, é derramada sobre o povo, desde que existam algumas condições. E a primeira condição, que você renuncia a algumas alegrias que conflitam com a alegria da salvação de Deus. E a única alegria que conflita com a alegria de Deus é a alegria falsa e momentânea, temporária do pecado. Porque onde há essa busca de alegria, a alegria do Senhor não se manifesta. Não tem problema a alegria natural, não tem problema a alegria social, desde que essas alegrias não conflitem com a alegria do Senhor. Então, o que Deus pede é isso, para você buscar no Espírito Santo esse derramar de óleo de alegria. Eu não sei como você veio hoje, eu sei que na igreja vem gente de tudo que é tipo, vem gente que nem sabe por que veio, mas Deus sabe por que veio. Não é isso? Tem gente que vem aqui porque está passando por uma dificuldade. Se você está passando por uma dificuldade, é para você. Deus tem alegria para você nessa noite. Ah, mas Eulício, eu estou feliz a beça, estou bombando. Meu negócio está crescendo, consegui passar na prova, no concurso. Beleza. Deus tem alegria para você diferenciada nesta noite. Basta pedir. Gente, eu lembro que eu era bem pequeno. Algumas situações na minha vida, porque eu sou bem cético, fizeram que eu me convertesse. Uma delas, acho que os irmãos já conhecem, é ouvir a voz de Deus na madrugada, quando eu era bem pequeno, ainda junior para adolescente. E nessa fase aí, mais ou menos de adolescente, ouvindo as histórias da minha mãe, lendo a palavra de Deus, eu começava, esses caras são doidos. Como é que Pedro, preso, apanha, ameaçado de morte, o cara sai contente? Como é que Paulo está lá cantando feliz? Como é que esses caras estão felizes? Como é que Policarpo, ao ser queimado vivo, tantos outros, não só os apóstolos, mas os pais da igreja? Porque, gente, quando a alegria vem de algo exterior, de alguma circunstância, quando pega o camarada e diz assim, ou você me entrega ou eu te mato agora. Toma, pode levar carteira, relógio, né? A gente logo abre mão.
Mas você pega apóstolos, pega os pais da igreja, que não abrem mão da relação com Jesus e preferem a morte, tem uma coisa diferenciada nesse negócio. Porque pelo negócio você não está disposto a morrer, ninguém está disposto. Ou está? Alguém preferiu morrer do que perder o negócio? Não. Mas por Jesus, homens insistiram e preferiram a morte. E quando você lê, se eu não me engano, verso 35, capítulo 11 de Hebreus, alguns não aceitaram nem ser resgatados, por tamanha glória. Se puderem botar aí, eu acho que é 35, ele não estava aqui anotado não, mas veio na minha cabeça, mas a Bíblia fala disso, os heróis da fé que eles chamam lá, né? Heróis é o Senhor Jesus, que deu a sua vida por nós. Mas lá em Hebreus capítulo 11, se eu não me engano, chega no verso 35, vamos ver se é isso mesmo, 35, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Os camaradas tinham condições de ser livres, mas eles preferiram morrer pelo nome de Jesus, igual aqueles dois doidos moravitas, né? Que se venderam, 2 jovens de 20 anos, que moravam na Morávia, né, os moravitas, vocês estudaram isso, eles se vendem para pregar o evangelho. Aí eles falam, pelo Cordeiro, né, que foi morto e ressuscitou, nós entregamos as nossas vidas. Os caras se vendem para ser escravo, para nunca mais voltar. Aí eu fico pensando, que alegria é essa? Eu era bem pequenininho ainda, adolescente, fase inicial da adolescente. Um dia eu dormia lá na sala, a gente dormia na sala da minha mãe, e lá, se não foi a casa mais pobre da rua, era uma das mais pobres. E diante de toda essa situação, eu sou de um tempo de uma igreja bem tradicional, hoje vocês têm essa felicidade de poder dançar, levantar a mão. Antes de batesse aqui, gabinete. Se você pisasse para aqui na música, gabinete. Se você fizesse um cabelo diferente, hoje você vem vermelho, amarelo, amargo, cabelo grande. Ó, eu tive que cortar o meu cabelo, só porque era um pouquinho grande, assim, redondo. Naquela época era onda, né? Os oficiais, ó, tudo bem, a gente aceita aí, mas você vai ter que... Não tem problema, aparei tudo, né? Tirei tudo, por Jesus eu não negava mais nada, depois das experiências que eu tive com ele. Eu lembro que eu estava tão contente, que eu gostava de uma menininha, né, aos meus 15 anos, e ela gostava muito de mim, e a gente já estava quase dando certo, e eu fui falar da minha alegria, que eu ia ser batizado, e ela falou assim para mim, batiza agora não, você é muito novo, não sei o quê, e aquilo um balde de água fria em mim. Filho, eu tinha tanta segurança e certeza, diante do que Jesus se revelou, a forma que se revelou para mim, eu acabei nunca mais indo lá. Vai atrapalhar minha vida, fica lá de fora. E algumas experiências, e entre essas experiências, eu estava lá na sala, que era o meu quarto com meus irmãos, né? A gente era uma cambada, 5 filhos, pai pobre, minha mãe lavava a roupa para fora, eu deitava num sofá velho, todo rasgado. Eu sempre dormi tarde. Uma bela noite, tarde da noite, né? Já era madrugada, e eu estava ali me sentindo só, vazio, e esses textos de alegria vinha, e eu ficava pensando, poxa, mas na minha igreja todo mundo paradão, a voz do seu Samuel nunca saiu do meu ouvido, né? As músicas arrastadas do salmos e hinos, você não podia, bateria era instrumento feito pelo capeta naquela época, não podia ter instrumentos de percussão, tinha algumas coisas que não aceitava, é só era órgão, alguns antigos lembram aí, Dona Leda, está aí, Dona Lourdes, pessoal antigo aí lembra dessa época. Se você batesse palma, isso é do diabo, você é excluído. Então tinha algumas coisas que você não podia fazer. Graças a Deus, vocês estão vivendo um momento diferente. Hoje vocês até pulam, até exageram aí, né? Mas naquela época, pisou aqui num ritmo, já era, não podia. Então, eu não via na igreja essa alegria, se falava-se muito da alegria, minha mãe contava da alegria, eu via nos textos uma alegria que eu não sentia, e de madrugada, sozinho ali deitado, eu já tinha orado, já tinha ajoelhado naquele sofá, eu era adolescente, eu ajoelhei, falei com Deus, e deitei, e comecei a refletir sobre isso,
e isso me incomodou. Eu levantei de novo, me ajoelhei naquele sofá velho, furado, e falei com Deus: Deus, ó, a Bíblia diz isso aqui, os irmãos lá da igreja dizem isso aqui, mas eu não estou sentindo, eu não sinto isso. Eu queria que tu fizesse eu sentir, porque eu vou lá, e lá fora está mais atraente, Senhor. Lá os caras, lembra dos embalos de sábado à noite, essas coisas, o negócio estava pegando, o pessoal mais antigo aí sabe, os bailes, e eu estou sendo convidado, mas chego lá na igreja, indo arrastado, e eu não vejo nada disso, Senhor, e se isso é real, eu quero que o Senhor me dá uma experiência com a tua alegria, a alegria da tua salvação, alegria que não depende do exterior. Eu, bem adolescente, não sabia nem o que estava falando com Deus. Eu voltei e deitei naquele sofá velho. Eu já estava ali, quase dormindo, pensando em outras coisas, e algo estranho aconteceu naquela sala. O meu peito começou a queimar. Eu achei que estava passando mal. Um calor muito forte no meu peito. E esse calor foi aumentando, contagiando o meu corpo. Uma alegria, um gozo que o meu corpo não suportava. E aquela alegria tomou todo aquele ambiente. A glória de Deus se manifestou naquele lugar para um adolescente. Simplesmente porque foi franco diante do Senhor e falou a verdade. Senhor, eu não estou sentindo. Mas se tu puder fazer eu sentir, eu queria sentir. E Deus atendeu a voz de um adolescente. E naquela noite, eu não sei nem se dormia, eu sei que eu chorava de tanta alegria, de soluçar de alegria a noite inteira. Porque meu corpo não suportava tamanha alegria vinda dos céus. E eu vim aqui para dizer para você, nessa noite, que Deus pode fazer isso na tua vida. Talvez você está vivenciando momentos de dor. Mas a gente pega na Bíblia pessoas que sofreram, mas o sofrimento exterior não roubou a alegria da salvação. Pedro saiu regozijando, Paulo cantava, e tantos outros não pararam de adorar, porque a alegria era constante e abundante, porque ela emana direto do Pai. E eu gostaria de falar com você, que talvez está encantado com a alegria dessa vida, porque você tem um bom emprego, um bom carro, um bom curso, uma boa formação, uma boa família, um bom casamento, bons filhos. Mas existe uma alegria que Deus disponibiliza para você nessa noite, que vai muito além disso. Porque se tirar o teu emprego, a tua alegria acaba. Se a enfermidade atingir a tua vida, a tua alegria acaba, porque ela depende disso. É por isso que muita gente está lá fora, se enganando. Mas tem uma alegria que emana do Pai. E eu gostaria que você lesse agora Salmo 116. No Salmo 16, por favor. É 16 ou 116? Eu nem sei, vamos ver aqui. Eu acho que é 116. É 116. Embora eu estou em provérbio, fica difícil. Salmo 116, Davi, ele conta uma história. Não é Salmo 16 mesmo. Meu pai, se puder botar aí vai me ajudar. Mas o Salmo, deixa eu ver, está ruim aqui. O Salmo é grande, podia ter diminuído um pouco, né? Salmo 16. Então ele diz assim a partir do verso 8: O Senhor tenho sempre na minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixaste, ele vem falando um texto profético, depois do verso 11 ele diz: Tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença, a plenitude de alegria,
na tua destra delícias perpetuamente. Pode ser que você perca a tua alegria, porque ela está fundamentada em coisas dessa vida, em coisas passageiras, em coisas circunstanciais. Mas Deus nos disponibiliza uma alegria que não só nos impulsiona uma carreira cristã, mas que nos dá força para resistir todo o pecado, toda a tribulação e sair vitorioso. E dessa alegria que eu gostaria de apresentar para você hoje, a alegria do Senhor, que é diferenciada de todas as alegrias que o mundo conhece, porque essa alegria é fruto do Espírito Santo, e você precisa, se você ainda não tem, ser ungido com esse óleo de unção de alegria, para que de fato, essas coisas exteriores não sejam suficientes para te seduzir e te levar para fora da igreja, ou fora da presença de Deus. Mas como é que eu consigo essa alegria? Buscando ao Senhor. Ele é fonte de toda alegria. A presença dele traz alegria. Moisés no deserto não abriu mão da presença de Deus. Eu prefiro a tua presença, Senhor, do que os bens, do que a melhor bênção que o Senhor pode dar, mas a tua presença é inconfundível. Ela traz prazer, ela traz gozo na alma. E eu não sei como está a sua vida. Talvez você tenha entrado aqui desgostoso, com decepção, mesmo sendo crente, cristão. Você está frustrado por alguma situação, algum problema particular, algum problema de relacionamento. Mas eu vim aqui para dizer para você que Deus tem coisa diferente para você. E você pode experimentar de uma alegria sobrenatural. Que a gente olha, às vezes, alguns cristãos, né? Esse cara é doido. Como é que pode? É por isso que o crente, para o pessoal lá de fora, é maluco, é doido. Como é que ele pode estar rindo num sofrimento? Como é que ele pode cantar e louvar a Deus num funeral? Agradecer e adorar a Deus num funeral, em momentos de tristeza. É essa alegria que os moravitas contagiaram John Wesley no caminho para Nova York. Que John Wesley, mesmo sendo cristão ortodoxo, indo para evangelizar, ele ficou apavorado naquele navio, porque as ondas batiam no navio, e ele, como cristão, se sentiu incomodado, porque os moravistas estavam lá, vibrando, glorificando a Deus e dando glória, porque apesar do exterior, existia algo dentro dos moravitas, que era diferente do que ele tinha experimentado. Então há uma conversão diferenciada, e ele recebe esse óleo de alegria. E eu digo para você hoje, o óleo de alegria do Senhor está aqui. Ele disponibilizou para você nesta noite. E talvez você tenha entrado aqui apenas atrás de coisas circunstanciais e materiais, mas há algo de novo, algo melhor e infinitamente superior à alegria que você veio buscar. Isso não significa que ele não possa te dar a cura que você precisa, não significa que ele não possa curar o teu relacionamento, a tua enfermidade, os teus compromissos, os teus problemas financeiros, não, mas Deus tem melhor coisa para você nesta noite, que é superior a essas coisas. Isso me lembra da mulher Ciro Fenícia, que quando chega na presença do Senhor, ele não podia ser incomodado, mas ela consegue furar o bloqueio dos discípulos, entra na presença de Jesus, e Jesus fala para ela que não é o tempo dela ainda, que não era justo dar a comida para os cachorrinhos, e ela, impactada com aquilo, ela poderia se sentir ofendida, que já negar a Jesus, está me chamando de cachorra, e ir embora, como muitos se sentem. Mas ela sabia da necessidade que ela precisava, e sabia que só aquele homem podia dar. A sua filha desde pequena era endemoniada, e somente Jesus podia dar. E ela abre mão de valores, de princípios, e responde para Jesus: Senhor, os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Gente, se só as migalhas
tem poder para repreender espírito enfermo, de enfermidade, espírito maligno. Quanto mais para nós que assentamos à mesa do Senhor, que estamos no banquete. Se as migalhas curam, imagina você que tem direito a sentar na mesa do seu Senhor. Aproveita da mesa. Não se constranja. Peça ao Senhor, como aquele garoto de aproximadamente 12 anos, que disse: Senhor, eu quero sentir, eu quero isso para mim, eu quero ver se é real. Diga para Deus nessa noite: Senhor, eu quero experimentar dessa alegria. Eu faço um desafio para você, independente de você ser crente ou não, ser cristão ou não, ser de outra religião ou não, se você tem um coração disposto a obedecer ao Senhor, a abrir mão da alegria do pecado que é temporária, passageira e te leva para o inferno, e você quer experimentar da alegria do Senhor, se você nos últimos dias tem vivido problemas sérios, de relacionamento, de casamento, de enfermidade, eu gostaria que você viesse até aqui ao altar do Senhor e falasse: Senhor, eu quero sentir dessa alegria, porque há tempo eu tenho vivido atribulado. Eu quero que o que Paulo sentiu, com toda a tribulação que ele passou, ele estava contente e alegre. Eu quero sentir isso, Senhor. Eu quero isso para a minha vida. Só problema cai na minha cabeça, mas eu quero sentir o prazer de estar na Tua presença. Eu tenho andado longe, não tenho tempo para te buscar, estou sobrecarregado de problema. Mas hoje foi pregado que o Senhor pode mudar a minha história, o Senhor pode mudar a minha vida, pode mudar o meu coração e pode me dar uma alegria que ninguém pode roubar. Eu desafio você a vir até aqui na frente. Você está com problema de alegria que infelizmente você não está conseguindo em outro lugar, tem buscado alegria nas drogas, na bebida, nos prazeres, na prostituição, no adultério, onde quer que seja, diga para o Senhor: Senhor, eu quero da Tua alegria, eu não quero mais viver escravo do pecado. Eu quero ser como aqueles homens que desafiaram a morte, não se importaram. Eu quero ser como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu quero experimentar do Senhor. Você tem a oportunidade, enquanto o ministério de louvor estará adorando, de vir até aqui e dizer: Senhor, eu quero receber da alegria do Senhor. Eu quero vivenciar isso na minha vida e na minha casa. Eu estou cansado de buscar alegrias nessa vida. Talvez você nunca vai conseguir. Talvez você não vai usufruir dos prazeres da alegria natural. Você não vai ter o dinheiro suficiente para comprar aquilo que você queria comprar. Talvez você não vai ter condição de ter uma alegria social. Talvez nunca consiga uma casa própria, um carro próprio, ou um emprego melhor. Mas uma coisa você pode ter nessa noite: uma alegria muito melhor que a alegria de Deus. E o Ministério de Louvor vai estar cantando. E Deus desafia você a estar aqui na frente para experimentar da alegria do Senhor. Que Deus nos abençoe.